Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Conde Lopin, mais um dele, não é pegando no pé, não. Só porque Só porque, assim, como eu falei, eu admiro o cara, mas de vez em quando ele. Quer dizer, de vez em quando eu discordo dele. Vamos ver se vai sair alguma coisa boa hoje aqui. Porque, pô, meu dia foi meio cansativo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Me choca muito menos do que a ação de certas pessoas que revelam certas idolatrias ou um certo grau de cinismo com relação ao que está acontecendo. Ou seja, o desdém pela vida humana, o desdém pelo próximo, a falta de seriedade de lidar, por exemplo, com uma situação calamitosa, dentre outras e outras coisas. E nós podemos deduzir que o povo brasileiro, em particular, é um povo realmente idólatra. E aqui eu vou emprestar a terminologia do vlogueiro Nando Moura, justamente que, quando falamos de idolatria, é quando colocamos certas questões e valorizamos de uma forma desproporcional em detrimento daquilo que é realmente importante. Ou seja, sacralizamos aquilo que realmente não tem valor algum ou tem muito pouco valor em relação a outras coisas que são realmente nevrálgicas na nossa vida. Evidentemente que o maior elemento da nossa adoração é Deus, porque Deus é o princípio, o fim de todas as coisas, é a razão de tudo, é a razão do bem, do belo, da verdade, enfim, é a nossa referência maior. Mas, além dessa referência, a vida das pessoas é uma referência de valor. Mas hoje nós percebemos certos indivíduos que colocam o dinheiro, colocam o trabalho em detrimento das suas próprias vidas. Cara, então, por isso que eu acho que ele está sendo muito convencido pelo bombardeamento das publicações em geral, né, da grande imprensa, etc. e tal. Eles vendem como se fosse uma coisa ou outra, mas não é. Não é isso que é a ideia de reabrir, né, ou flexibilizar, né, a quarentena. Não é isso. Entendeu? É modificar justamente para tentar fazer com que uma situação não pare completamente e cause mais gravidade do que a outra. Vejam, por exemplo, esses empresários que fizeram o maior escândalo. Vai morrer somente algumas milhares de pessoas. Ou então, o Estado está violando os direitos individuais ou coisa parecida. Observem que esse pessoal está muito pouco preocupado com os direitos individuais e está bem preocupado realmente com as suas finanças. Ou então... Isso daí não são só os grandes empresários que estão muito preocupados com as suas finanças, não. São muitas pessoas, inclusive os mais pobres. Então, começar a fazer esse discurso meio que contra, sabe, os grandes capitalistas e tal, é fácil, né? Fácil e não é verdade também. Todo mundo está preocupado. Inclusive, assim, a gente já está mais de um mês aqui na quarentena. Pela reação que eu estou vendo aqui nos grupos, acho que já está começando a afetar agora de fato mesmo, né?
o psicológico, né, do pessoal. Simplesmente com seus ganhos. E em nome disso, arrisca-se a vida de dezenas, se não milhares de trabalhadores, ou até milhões de trabalhadores, a se exporem a uma situação de risco e até mesmo de morte para que haja certos ganhos financeiros. Então aqui vemos o aspecto da idolatria do dinheiro. O dinheiro vale mais do que não somente a vida da própria pessoa. Existem pessoas que arriscam sua vida, estão sendo alertadas dos perigos, ou então arriscam a vida de outras pessoas pelo dinheiro. Olha, infelizmente, nesse ponto ele não está totalmente errado não, mas a questão é a seguinte, a gente, a gente praticamente nasceu nessa situação em que você precisa de recursos financeiros para poder sobreviver. Então, assim, até que nesse ponto não é tão errada assim a visão dele, mas assim é uma visão que a gente não está idolatrando por, sabe, por achar isso, aquilo. Não, é uma situação de sobrevivência. É que nem ele falar, a gente está idolatrando o oxigênio, que a gente só sabe pensar em fungar o oxigênio e tal, não sei o que. Não, é uma questão de sobrevivência. Agora, se ele pegasse determinadas partes, né, da sociedade, né, por exemplo, gente que, sei lá, gente que ganha bem, mas quer ganhar, sei lá, astronomicamente, aí até ele poderia ter algum, sabe, fazer algum sentido assim, mas porque o que ele está tentando fazer é alguma coisa em termos de denegrir a imagem, né, desse tipo de relação, entendeu? A prioridade da vida se torna um bem menor. Existem pessoas que preferem morrer para pagar contas do que viver. Ou então preferem morrer lucrando, e na verdade não vão lucrar nada, naturalmente ninguém vai levar o dinheiro pro caixão, do que necessariamente ter o bom senso e saber mensurar as proporções de que existe uma realidade que é anômala. Uma realidade que é bastante específica, que não pode mais ser avaliada conforme nossos hábitos, conforme nossos costumes. Se por um lado nós temos a idolatria do dinheiro, nós temos a idolatria do poder. Vejam. Mas agora já está começando a chegar justamente no ponto que eu estava tocando também. Aí agora vai poder fazer algum sentido, vamos ver. Que hoje em dia a internet se tornou um ambiente extremamente tóxico de mentira e de desinformação. E neste ponto, a política ganhou um valor muito maior do que a vida das pessoas. Mais ou menos. Cara, o pessoal fala pra caramba que tem mentira e tal, sendo que na internet, cara, não tem. Claro que tem mentira, óbvio. Mas eu digo o seguinte, pelo menos a massa, né, o grande volume não é de mentira. As informações chegam lá e são destroçadas no sentido de analisadas minuciosamente. Diversas correntes de pensamento de análise são criadas através desse olhar mais intenso, né, e compartilhado por diversas pessoas, e pode sair uma visão completamente diferente da sua, mas não necessariamente significa que é uma mentira ou até assassinar de reputação. Cara, eu vejo muita coisa na internet falando verdades, né? Assim, tudo bem, verdades colocadas de uma forma para prejudicar aquela pessoa, certo? Ok. Mas em nenhum momento seria alguma coisa inventada. É para destruir a reputação? Mas não é alguma coisa inventada de fake news e tal, não sei o quê, para destruir a reputação. Tem alguma coisa nesse sentido, mas é minoria. O resto são, vamos dizer assim, releituras de verdades para comprovar um determinado pensamento, ponto, sei lá o que a pessoa quer fazer e tal. Vide, por exemplo, um presidente da República que se posiciona com a mais extrema indiferença em relação às milhares de vidas que morreram perante o coronavírus e as outras milhares que estão em risco justamente pela sua falsa informação de que as coisas estão normais. Cara, aqui é o seguinte, ele tem, o Bolsonaro, né, no caso, tem uma visão sobre a situação, e é uma visão que, na minha opinião, assim, tem, eu compartilho um pouco dessa visão, que é o seguinte, realmente muitas vidas vão morrer, muitas vidas vão ser perdidas, muita gente vai morrer,
Mas a questão é a seguinte, não tem muito o que a gente fazer. Claro que tem, assim, né, na nossa conscientização, quem puder ficar em casa fica e tal, não sei o que, eu sou completamente a favor disso, de repente se proteger um pouco para fazer as coisas, né, máscara, luva, não acho que nenhum exagero, mas assim, ele já está consciente que mesmo fazendo tudo isso, mesmo se todo mundo ficasse em casa e nem fosse ao mercado, né, muitas vidas seriam perdidas. É, é inevitável, é inevitável. Agora, ele realmente, assim, por ele ser presidente da nação e tal, não sei o que, ele realmente tem uma. Não é exatamente uma dificuldade, mas é um estilo. Ele tem um estilo de falar sobre esse assunto que realmente é um pouco frio, mas assim, ele tem um background militar, etc e tal. Então, quer dizer, ele também passou por uma experiência quase morte e tal. Eu não estou justificando, mas o que eu estou falando é o seguinte: cara, ele está sendo massacrado há 1 ano e meio, né? Eu acho que, sei lá, o episódio mais leve desse tempo todo deve ter sido as queimadas na Amazônia, né? Na floresta amazônica. Aí o que acontece? Cara, ele está sob muito estresse. Acabou de perder seu príncipe, quer dizer, que era um dos seus principais ministros, né, o Sérgio Moro e tal. Então, cara, realmente está saindo muita besteira da boca dele nesse sentido, né, de não de amenizar o discurso na hora de falar dos mortos do coronavírus, etc e tal. Mas assim, cara, ele é ser humano, ele está desgastado também e ele tem também uma visão de que essa situação é inevitável, né? Bom, continuando. Um presidente tem o poder de influenciar um povo. Ele é uma autoridade, ele é uma referência. E quando um presidente da República, ignorando os alertas de uma epidemia que está matando todo mundo, que colapsou o sistema de saúde de todo mundo, praticamente, e que mata em tão pouco tempo, então nós podemos deduzir que este presidente coloca a vida das pessoas em último lugar. Ou seja, ele está muito mais preocupado em se manter no poder, ele está muito preocupado com a economia, ou seja, com o dinheiro. Claro que ele não está preocupado. Realmente ele está preocupado com essas duas questões, com certeza. Porque se ele sair do poder também, vamos lá saber o que vai acontecer para pessoas começarem a aí sim destruir todo o rigor fiscal que a gente estava tentando manter, e aí sim também sucatear os mecanismos que a gente tem para tentar salvar a gente. E não estou falando só do coronavírus, não, estou falando de todas as doenças, as outras doenças, né, que também causam muito mais mortes e tal, entendeu? Então é uma situação complicada. O dinheiro, na verdade, ele está preocupado com mais. Sim, sem dinheiro também você não consegue fazer nada, você não consegue comprar os testes, não consegue investir em, de repente, fazer uma pesquisa para vacina, não consegue fazer absolutamente nada, não consegue dar o auxílio para o pessoal que precisa, R$ 600, etc. e tal. Então, realmente é importante. Estampa em que ele possa usar a título de propaganda para as eleições de 2022. E se, por um lado, este sujeito se coloca no pedestal e no epicentro, acima de seu próprio povo, de uma forma que ele desdenha a segurança e a saúde do seu próprio povo, por outro lado, nós temos também a situação das pessoas que idolatram o presidente, mesmo sendo contaminadas, mesmo sendo expostas a situações de risco. Vejam o grau de delírio dessas pessoas. Essas pessoas vão em aglomerações, vão em passeatas, seguindo as loucuras do seu líder, e na verdade não cuidam nem da sua própria saúde. Olha, até o momento as passeatas estão sendo realizadas muito mais carreatas do que passeatas, né? E quando rola alguma saída ali do carro, alguma coisa rápida e tal. E assim, a gente está num momento complicado. As pessoas que realmente acreditam no que o cara tem, no que o cara está fazendo e que tem para fazer ainda, estão se arriscando mesmo. Ele está se arriscando também. Então, quer dizer, está todo mundo se arriscando. Está um outro momento também no Brasil. Entendeu? Também não é assim. E tem gente também que acha que o negócio está superdimensionado. Tem que respeitar essas opiniões contrárias. Mesmo porque as duas opiniões ainda não têm dados suficientes para falar que um lado é certo e outro é errado. Não, os dois, qualquer um dos lados pode estar certo. Não cuidam nem mesmo do seu próprio bem-estar. Colocam este homem e as loucuras deste homem acima de suas próprias vidas.
a ganho de absolutamente nada. A única coisa que vão ganhar, com certeza, é o inferno. Nós vivemos numa época de loucura coletiva, uma época de demência, uma época em que as pessoas se revelam como elas são. E se o Covid-19 serviu para alguma coisa, parece que é um prenúncio de como será o juízo final. Ao que parece, no juízo final, muitas pessoas vão se preocupar mais em pagar contas do que salvar suas vidas, ou até mesmo suas almas. Vão se preocupar mais em acumular dinheiro do que ir para o céu. Vão se preocupar mais com a perda das almas do que o ganho delas. E vão buscar alegremente o inferno. É isso que nós podemos deduzir. E eu poderia pegar um gancho de muitas das pessoas da minha geração que eu conheci e que combateram o PT, combateram os abusos da esquerda, combateram os atos de corrupção, fazendo as mesmas coisas ou coisas até piores que o PT fez. E eu digo por que são piores. Porque o PT se tornou santinho, ou porque o PT não seria capaz de fazer isso? Não, não é por causa disso. É porque a circunstância nos exige uma certa postura e essas pessoas agem de uma forma demoníaca. Pessoas que são católicas ou que se dizem minimamente cristãs, mas que desdenham o sofrimento de inúmeras famílias que hoje perderam seus parentes pelo Covid-19, ou quando o sistema de saúde está colapsado, e aí vem um cínico afirmando, não, o SUS sempre foi precário, sempre foi colapsado, isso não faz diferença alguma. Vejam o grau de cinismo dessas pessoas, o grau de mau caratismo dessas pessoas. Essas pessoas preferem idolatrar um presidente que os despreza do que realmente ter compadecimento real por vítimas concretas e reais. Cadáveres empilhados em necrotérios, cemitérios que estão fazendo valas comuns. E essas pessoas não se comovem nem um pouco. Estão mais preocupadas com os caprichos de um presidente que na prática acoberta casos de corrupção e que, detalhe, eleva corruptos. Eleva tudo aquilo que nós combatemos. Pronto. Encobre casos de corrupção. Realmente está contaminado, para usar a palavra da moda, né, por tudo que está sendo veiculado na imprensa. Outro dia eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que não tinha nem os 3 filhos, né, no caso, não tinha nenhuma ação em que eles eram réus. E, cara, e o pessoal já quer condenar sem nem, sem nem qualquer um deles ser réu. É impressionante, já está condenado na cabeça de todo mundo. Assim, pode ter algum problema lá, especialmente com o Flávio? Pode, mas não, acho que não está nesse momento ainda de já condenar antes até da justiça determinar que ele seja réu. E já voltando à questão do movimento católico, o movimento católico sacrificou a sua reputação. Claro que não é o movimento católico em geral, mas sim esse pessoal que aderiu ao discurso do Bolsonaro, discurso pró-vida, discurso conservador e não sei o quê. Esse pessoal mostra ser de uma linha de canalice que nada deixa de ver ao PT e aos demais outros governos anteriores. Cara, isso que eu não consigo entender, essa tentativa de equiparação. Cara, quando esse governo construir um esquema de desvio de verba pública de mais ou menos, ou no mínimo, né, 500 bilhões, meio trilhão, aí pode começar a fazer uma equiparação. Agora, por causa de falas equivocadas do Bolsonaro ou coisa nesse sentido, acho que não é por aí. Um sujeito pró-vida que não é capaz de criticar uma linha do que Bolsonaro disse, negando os perigos da epidemia. Eu acabei de criticar. Ele fala merda de vez em quando, especialmente hoje, teve uma grande merda lá que ele falou de noite, mas é aquele negócio. Todo mundo critica o cara por qualquer coisinha, crítica pesada e tal, não sei o quê. E aí, quando ele faz realmente alguma merda, né, quando fala realmente alguma merda, aí as críticas, na verdade, não vão ter todo aquele peso e importância que poderiam ter se esse pessoal não criticasse por tudo. Incentivando aglomerações e inclusive volta ao trabalho, e isso com pessoas com risco de contaminação, dentre outras coisas. Se você ainda acha que é pró-vida defendendo o governo Bolsonaro, eu digo, você é um canalha, você é um vagabundo, você é um cretino, você é um mentiroso. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. O catolicismo dessas pessoas é uma bijuteria vagabunda, é uma ornamentação vazia. Vocês estavam defendendo a abertura das igrejas não por devoção religiosa, mas porque vocês cumprem ordens de Brasília.
Vocês são idólatras de políticos e vocês não têm moral alguma para falar mal do PT, porque o PT também tem sua idolatria. Se Lula era o bezerro de ouro do PT, a direita tem Bolsonaro como seu próprio bezerro de ouro. Então, a forma como essas pessoas estão agindo é simplesmente criminosa e não tem outra palavra para isso. Então, esse pessoal não está preocupado com princípios, não está preocupado realmente, verdadeiramente, com a questão da vida humana. Esse pessoal está preocupado simplesmente em ficar no poder e nada mais do que isso. E vejam que, por exemplo, esse pessoal, claro, ganhou notoriedade, né? Notoriedade entre aspas, porque o movimento pró-vida católico é tratado por esse governo como se fosse assim, come esse restinho, sabe? Pega aqui esse restinho de comida, entendeu? Porque vocês são apenas comedores de farelos dos evangélicos. E observem que muitos pastores evangélicos, de fato, estavam muito mais preocupados justamente com a arrecadação de suas empresas elevadas a igrejas do que necessariamente o bem-estar dessas pessoas. Ou seja, o negócio é o seguinte, não importa se os fiéis podem morrer, né? Sim, na verdade o importante é arrecadar dinheiro. E os pró-vida católicos caíram nesse engodo de expor a vida das pessoas à morte. E mais além, um governo que mente, um governo que desinforma, um governo que engana, um governo que trapaceia. E, inclusive, tem um sujeito aí que ele parece um gago, que se identifica por SIC, etnon, né? Essa papagaiada de latinismos que um cara tira, sei lá, de um dicionário jurídico da vida e já se acha um genial latinista. E ele reflete muito bem esse perfil psicológico de bajuladores, de cretinos, que se aproveitam, por exemplo, da ascensão de certas figuras. Pode ser o Bolsonaro, pode ser a quadrilha dele, pode ser o Olavo de Carvalho, pode ser qualquer outro. Eu conheci muita gente assim na direita. O sujeito não é nada, é uma nulidade intelectual, uma nulidade existencial. Se você ouvir o que o cara fala, não te acrescenta nada. Mas ele precisa ser um carrapato, aproveitando a ascensão daquelas pessoas para se dizer apoiador e, claro, ser reconhecido pelos seus. Então tem muita gente assim no movimento católico. Como tem muita gente assim nesse movimento de direita. Eu conheci muita gente assim. E é por essas outras que eu me afastei dessa gente. Porque essa gente é tóxica. Eu conheci pessoas que até então achavam que tinha caráter, mas aderiu a essa militância bolsonarista como se fosse um petista falando do Lula livre. Mas só que os fatos estão à tona. Novamente, para equiparar com Lula livre, Bolsonaro tem que, no mínimo, ser réu, no mínimo ser condenado em primeira e segunda instância, no mínimo ter participado de ou organizado um esquema de corrupção bilionário do partido. E aí você pode falar que quem defende o Bolsonaro é tipo Lula livre. Caso contrário, é simplesmente uma falácia isso. As pessoas estão morrendo. E nós observamos que esse pessoal que forma opinião na internet, esse pessoal que milita em favor do Bolsonaro, é uma minoria. Quando quem está pagando o pato são as pessoas mais pobres. E essas pessoas mais pobres, lamentavelmente, não têm voz na internet. E não só as pessoas pobres. Quantos médicos, quantas agências de saúde aí estão penando para atender um número colossal de pessoas que estão doentes? Ninguém dá voz para essas pessoas. Só dá voz, naturalmente, para a corrupção moral de um presidente da República que já perdeu a noção da realidade e que sacrificou dezenas. Corrupção moral. É impressionante como sempre querem associar essa palavra ao Bolsonaro. Eu tenho reparado isso. Eu tenho reparado bastante isso. De outros comentaristas, né? Não o Conde, lógico. Né? Aqui ele falou, acho que de repente uma ou duas vezes, mas enfim. Eu tenho reparado bastante isso, especialmente os isentões. De milhares de vidas por conta de um capricho ideológico. Eu digo que é dezenas de milhares porque provavelmente vai chegar a isso e vai chegar a muito mais. O nível de mortalidade do coronavírus no Brasil vai ser altíssimo. Capaz. Talvez nós superemos qualquer país da Europa. Capaz. Pelo tipo de política que foi tomada pelo governo federal. A política está sendo tomada pelos governos estaduais e pelos municípios. Aí já começa a distorcer as coisas. O STF determinou isso. O federal fez pouco caso da saúde pública, pouco caso da saúde da população. Isso foi deliberado. Isso que é o mais escandaloso. E aí vem esses papagaiozinhos de pirata falando de pró-vida. Pró-vida o quê? Você não devia ter vida alguma. Eu gostaria de terminar esse vídeo a respeito da declaração do Papa Francisco, inclusive emprestado do meu amigo Daniel de Boni, em que ele fez a seguinte publicação e citou as palavras do Papa. Papa Francisco mostrando que a dignidade da vida humana inclui necessariamente tanto a defesa do nascituro quanto a proteção
proteção dos que vivem em condições de vulnerabilidade. Essa publicação eu dedico especialmente aos católicos bolsonaristas libertários que, em sua ilusão inebriante, insistem em contrapor economia e vida. É principalmente a vocês que se dizem pró-vida, até a página 2, que o Papa se dirige. Entre aspas. Mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo de superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista, populista, ou então relativizam como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas em uma determinada ética ou um razoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana sempre sagrada, e exige o amor por toda a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes, idosos, privados de cuidados, nas novas formas de escravatura e em todas as formas de descarte. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. Essa é a mensagem que eu transmito para todos esses insanos que hoje nós observamos e que agora bancam a beatice de falar que a verdade nos liberta. É certo, a verdade nos liberta, mas com certeza a verdade não está com vocês. Ou melhor, ele se acha o dono da verdade. Esse pessoal, na verdade, os isentões, se acham o dono da verdade. Essa que é a questão toda. Eles não admitem qualquer visão contrária à visão deles. Nesse sentido, eles são parecidos com petistas.